Pessoal, então aqui, ó, eu fiz todos os meus motivos, né? Eu parei aqui nessa carreirinha. Aí eu fiz os meus 4 motivos, 1, 2, 3, 4. Aí aqui, ó, eu vou emendar a minha carreirinha aqui. Terminei ela. Vou emendar aqui na minha terceira correntinha, 1, 2, 3, então vou emendar aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aí vou fazer 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto alto. Daí, aqui a gente vai trabalhar quadradinhos de 2 correntes e um ponto alto. Eu já tenho o primeiro ponto, então vou fazer 2 correntes, separação. Vou fazer um ponto alto aqui dentro dessa correntinha, de 4 correntes. 2 correntinhas. E aqui no primeiro ponto do grupinho de 7, eu vou colocar o segundo ponto. Segundo ponto alto, né? Vai ficando assim, os quadradinhos de 2 correntes e um ponto alto. 2 correntinhas. Pula 1, 2 de base no terceiro. Eu coloco um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Pulo 1, 2 no terceiro, eu faço um ponto alto. No último do grupinho de 7. 2 correntinhas. Escapou. 2 correntinhas. Aqui na corrente de 4 correntinhas, no intervalo de 4 correntinhas, eu faço outro ponto alto. Ficando assim, os quadradinhos de 2 correntes. 2 correntinhas, no primeiro ponto do grupinho de 7, eu coloco um ponto alto. E assim, vou fazer quadradinhos até aqui. Até aqui no primeiro ponto dos aumentos. Já volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui, ó. Fiz as minhas 2 correntinhas de intervalo. No primeiro ponto do grupinho de aumentos, eu faço meu primeiro ponto alto. Até aqui foi quadradinho de 2 correntes. Aqui vai ser a mesma coisa das carreiras anteriores. Ó. Fazer pontos altos sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. No último, eu faço o meu aumento. Vai ser a mesma coisa. Daí 2 correntinhas de intervalo. Faço um intervalinho normal. No primeiro ponto do grupinho de aumentos. Eu faço a continuação. Fazer toda a volta do meu tapetinho do mesmo jeitinho. Então, aqui eu tô com o total de 2, deixa eu ver aqui, contar aqui certinho pra vocês. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tô com um total de 10 pontos altos. Nessa carreira vai completar 11 pontos altos cada grupinho de aumento. Tá bom? Vou fazer a minha volta aqui. Chegar aqui eu volto com vocês, tá bom? Pessoal, terminei aqui, ó, meus grupinhos de aumentos na volta do tapete. Aqui eu vou fazer, ó, mesma coisa que eu fiz desse lado de quadradinhos com 2 correntes. Eu vou fazer desse outro lado aqui, ó. 2 correntes de intervalo. No ponto alto, eu coloco um ponto alto. Mais 2 correntes.
No intervalo de 4 correntinhas, eu coloco um ponto alto. 2 correntinhas. No primeiro grupinho dos 7 pontos altos, no primeiro ponto do grupinho, eu coloco um ponto alto. E assim eu vou trabalhar até aqui, ó. No começo dos meus grupinhos de aumento, tá bom? Já eu volto com vocês. Pessoal, aqui terminei, ó, meus intervalinhos de 2 correntes. Então, aqui agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado, nos grupinhos de aumento. Eu vou fazer aqui desse lado, ó. Preencher tudo ponto alto sobre ponto alto. Chegar aqui no último, eu faço meu aumento. 2 correntinhas, já volto com vocês no final da carreira. Pessoal, terminei aqui a minha carreira. Finalizei minha carreirinha. Fiz as 2 correntinhas de intervalo. Vou aqui na minha terceira correntinha e fazer a emenda da carreira com um ponto baixíssimo. Deixa eu só mostrar para vocês agora a continuação do tapete. Nós estamos agora nessa mudança de cor agora. Só que esse daqui eu vou fazer ele todo vermelho, eu não vou fazer ele em 2 cores, não. Então, por isso, eu vou fazer essa carreirinha aqui, ó, todo no pontos altos, todo em ponto alto, sem correntinha. Só que eu vou fazer todo no vermelho, tá bom? Eu não vou colocar 2 cores nesse que eu tô fazendo, vou fazer ele todo no vermelho. Então, aqui eu fiz amarelo com azul, esse eu vou fazer ele todo vermelho. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o início da carreirinha, mas é tudo com pontos, preenchido com pontos altos. Sem correntinha, essa carreira é todos em pontos altos. Tá bom? Já eu volto com vocês. Aqui, pessoal, ó, subo 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto, né? Ó, 3 correntinhas. Então, vamos fazer aqui nossa carreirinha todos em pontos altos, ó. Primeiro ponto, que é a correntinha de 3 correntinhas, que vale o primeiro ponto. 2 pontos dentro do intervalinho de 2 correntes. Um ponto em cima do ponto alto, de base. 2 pontos dentro do intervalinho de 2 correntes. E assim eu vou fazer até chegar na minha curvinha ali, de aumentos. Aqui, ó, é sempre assim. No intervalinho são 2 pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Ó. Já eu volto com vocês ali no meu... Pessoal, preenchi todos os meus quadradinhos de 2 correntes com 2 pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto alto de base, né? Cheguei aqui, ó, nos meus aumentos, eu já fiz esse grupinho aqui. Aí eu fiz um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Aqui no final eu vou fazer o meu aumento normal, iguais as outras carreiras. Ó, fiz o meu aumento. Aqui dentro dessa correntinha, desse intervalinho de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Lembrando que a carreira, toda a carreira é de ponto alto. Aqui, ó, 2 pontos altos sobre as 2 correntinhas de intervalo. E assim eu vou fazer a continuação em toda a minha volta. Um ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no final, eu faço o meu aumento normal. 2 pontos altos dentro das 2 correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto, até o final da minha volta, dos meus aumentos. Pessoal, só lembrando vocês, ó, terminei toda a minha volta aqui de pontos altos. Nas 2 correntinhas de intervalo, eu preenchi com 2 pontos altos. E fiz os aumentos nos últimos 2 pontinhos. No último pontinho, eu fiz o meu aumento normal.
Aqui, ó. Fiz toda a minha volta. Já fiz o meu aumento aqui, então, meu grupinho de aumentos. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz o outro lado do tapetinho, ó. Sobre as duas correntes de intervalo, eu faço 2 pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Nas duas correntinhas de intervalo, eu preencho com pontos altos. Lembrando que é toda a carreira em ponto alto. Vou fazer toda a minha lateral e já volto com vocês, tá bom? Pessoal, aqui, ó, fiz os pontos altos sobre os quadradinhos, né, de duas correntes. Cheguei aqui na minha curvinha de aumentos, ó, fiz o meu aumento, preenchi um intervalinho com 2 pontos altos, todinho. Cheguei aqui no início, no final da minha carreira. No início, né? Aqui eu vou... Ah, pessoal, esqueci de explicar. Como eu tô fazendo ele no vermelho, não precisei de cortar meu fio. Mas igual esse amarelo com azul aqui, ó. Eu cortei o fio amarelo aqui, quando eu emendei a carreira. E emendei o fio azul. Aí eu subi as 3 correntinhas com fio azul e fui preenchendo o intervalinho com 2 pontos altos, ponto alto sobre cada ponto alto de base. E assim por diante. Aqui eu não precisei de cortar meu fio porque eu tô fazendo ele todo no vermelho, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer em 2 cores também é bem fácil. É só quando chegar aqui, ó, cortar o fio. Emendo com ponto baixíssimo, né? Corta o fio e arremata, daí emenda o fio de outra cor, sobe com 2 correntes, fazendo a carreira toda em ponto alto. Esse aqui, como eu tô fazendo em vermelho, todo em vermelho, não precisou de cortar o fio. Então, vamos lá, então, emendar aqui, ó, na terceira correntinha, eu faço a minha emenda com ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, nós vamos fazer a segunda carreira aqui, ó, em azul. Vou pegar aqui a emenda. Primeiro ponto alto. Que eu faço de correntinha. Aqui eu vou fazer 7 pontos altos. Um grupinho de 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu faço 2 correntinhas e pulo 2 pontos de base e faço um grupinho de 7 pontos altos. Eu vou explicar pra vocês certinho, tá bom? Ó, vou subir com 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Aqui eu vou fazer 7 pontos altos, contando com a correntinha. 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos. 2 correntinhas. Pulo 1, 2 de base, no terceiro eu faço o primeiro ponto. Ó, mais 7 pontos altos juntos aqui. Juntos não, né? Um grupinho de 7 pontos altos. 2, 4, 6, 7, que é o último. Ó, pessoal, 2 correntinhas. 1, 2 de base, no terceiro eu faço um ponto alto. Três, 4, 5.
Olha, pessoal, 5, 6, 7, 7 pontos altos, 2 correntinhas e assim, 1, 2, 3. Na terceira eu coloco primeiro pontinho do grupinho de 7. Vou fazendo aqui, pessoal, até chegar aqui eu já volto com vocês, tá bom? Pessoal, voltei aqui para explicar para vocês certinho. Fiz os grupinhos de 7 pontos altos, fiz 2 correntinhas de separação, pulei 2 pontos de base, né, igual eu tava explicando para vocês. 2 correntinhas, pulei 2 pontos de base, grupinho de 7 pontos altos, né? Grupinho de 7 pontos altos, 2 correntes, pulo 2 pontos de base. E aqui, pessoal, ó, eu tenho 6 grupinhos de aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na metade, ó, 3 para um lado e 3 para o outro. Vai dar mais ou menos aqui no meio. Pode ser qualquer intervalinho, mas eu vou colocar aqui no meio para ficar mais fácil para vocês. Eu fiz aqui, ó, até o meio. Aqui, em vez de eu pular, eu vou fazer 2 correntinhas. Em vez de eu pular 2 pontos de base, eu vou pular só um para dar certo lá no final da carreirinha, tá bom? Aqui eu pulo só um de base. E faço um intervalinho pulando só um de base, tá bom? É só para dar certo lá no final da carreirinha. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui eu vou fazer meu grupinho de 7 pontos altos. E vou continuar normal. 2, 4, 6, 7. Aqui eu faço 2 correntinhas, 1, 2. Na terceira, aqui eu já faço normal, tá vendo? Pulo 2 de base. Só aqui que eu pulo 1 de base. Aqui eu pulo 2. E é assim, normal, até chegar lá na outra volta. 7 pontos altos. Grupinho de 7 pontos altos. 2 correntinhas. 7. 2 correntinhas. Pulo 1, 2 de base no terceiro. Aí faço meu grupinho de 7 novamente. E assim eu volto com vocês quando eu terminar aqui. Eu vou fazendo assim. Vou fazer assim até chegar aqui no... mais ou menos aqui no meio. Mas pode ser qualquer lugarzinho aqui dos aumentos. Coloca um... em vez de colocar um intervalinho de 2, pular 2 pontos de base, pula só um. Só para dar certo aqui no finalzinho da carreira, tá bom? Já eu volto com vocês. Pessoal, continuei aqui, ó, fazendo meus bloquinhos, né, de 7 pontos altos. Pulo 2 pontos de base, faço 2 correntes. E continuo aqui, ó, com meus bloquinhos, 7 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 pontos altos de base e tal. Cheguei aqui no meio, ó, aqui vou mostrar pra vocês, ó. 1, 2, 3. Ele é 7 bloquinhos na metade, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, mais ou menos na metade, eu fiz as minhas 2 correntes. Sempre eu pulo 2 pontos altos de base. Aqui no meio, então, vou pular só um, igual eu fiz lá do outro lado. Só aqui, um desse lado de cá que eu fiz. Só pulei uma de base, um ponto alto de base, só pulei uma. Aqui, e aqui desse lado também eu vou fazer a mesma coisa. Só um intervalinho que eu vou pular um de base, tá bom? O restante todos eu pulo 2 de base. Ó. Só pulei um.
Aqui eu vou continuar com os meus bloquinhos de 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7. Uma, duas correntinhas, aqui faço normal. 1, 2 de base, terceiro. Eu continuo com meus bloquinhos de 7 pontos altos e pulando 2 de base, tá bom? Duas correntinhas, pulando 2 de base. Chegar no finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui no meu finalzinho da minha carreira. Eu continuei normal, né? Fazendo os grupinhos de 7 pontos altos, duas correntes, pulando 2 de base. Aqui no meu finalzinho da minha carreira, ó. Aqui eu pulei 2 de base. Aqui eu pulei 2 de base. Aí aqui, ó, eu fiz 6 pontos altos, não fiz os 7, porque senão vai chegar muito pertinho aqui, não vai dar intervalo no começo da carreirinha aqui. Então, eu vou deixar só com 6 pontos altos mesmo, viu? Aí, aqui eu faço as minhas duas correntinhas de intervalo e emendo a minha carreirinha aqui com um ponto baixíssimo. Só lembrando, pessoal, não vai dar muita diferença com 6 pontos altos, não. Não tem problema nenhum, não dá diferença. Depois ninguém nem vê que tem 6 pontos altos, mas dá certinho, super certo. O outro meu eu fiz assim, não dá diferença nenhuma, tá bom? Aqui, pessoal, emendei com ponto baixíssimo o meu início aqui, ó. Aí, você vem aqui no segundo ponto alto com um ponto baixíssimo e faz outro ponto baixíssimo para iniciar a carreira no segundo ponto alto, tá bom? Que agora vamos diminuir um desse lado e um desse. Então, vamos começar no segundo. 3 correntinhas para subir, que equivale ao primeiro ponto alto, tá bom? Aqui, ó, eu faço 5 pontos altos, um grupinho de 5 pontos altos aqui em cima desse. Só lembrando, deixando um ponto de base de um lado e outro do outro, sobrando. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não trabalho o meu último ponto alto do grupinho de 7 da carreira de base, tá bom? Faço só 5. Aí, eu deixo um desse lado e um desse lado no grupinho de 7 da carreira de base. Então, vamos lá? Aqui, ó. Aqui eu faço 5 pontos altos, né? Uma correntinha. E faço um Vzinho aqui dentro desse intervalinho de duas correntes na carreira de base. Um ponto alto, duas correntes e outro ponto alto no mesmo lugar. Ficou um Vzinho, tá vendo? Aqui eu faço uma corrente, pulo o primeiro ponto alto de base, vou no segundo, trabalho um grupinho de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Trabalhei 5 pontos altos, sobrou um de base, né? Mas eu vou trabalhar só 5. Aí sobra um de um lado e do outro. Aqui eu faço uma correntinha, vou aqui dentro do meu intervalinho, faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Ó, uma correntinha, vou no meu segundo ponto alto de base, deixo o primeiro para trás e faço meu grupinho de 5 pontos altos. 3, 4, 5. Observa que sobrou o último pontinho de base. Uma correntinha. Vou no meu intervalinho de duas correntes, faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, mesmo lugar. Ficou assim o Vzinho. Uma correntinha, vou no meu segundo ponto de base
E vou trabalhar meu grupinho de 5 pontos altos. E assim, eu vou fazer por toda a minha carreira. Tá bom, pessoal? Não vai ter alteração nenhuma. Eu vou fazer toda a minha carreira assim. Já volto com vocês aqui no finalzinho da minha carreira, tá bom? Pessoal, voltei aqui, ó. Tô terminando a minha carreirinha. Foi normal a carreira, do jeito que eu expliquei lá no começo. Não teve alteração nenhuma. Aí chegou aqui, né, no finalzinho da minha carreira, onde eu fiz aqueles 6 pontos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, eu vou fazer normal, né? Fiz o Vzinho, uma correntinha no segundo ponto alto. Um ponto alto, 2 pontos, 3, meu grupinho de 5 aqui. Aqui, como tem só 6 de base, eu vou fazer normal, vou fazer os 5 do mesmo jeito. Aqui não vai sobrar aquele último que sobra nas outras, ó, aqui sobra. Aqui sobrou também, ó. Os outros tudo sobrava um ponto aqui no final. Esse aqui não vai sobrar, então vou colocar aqui 5 pontos altos. Grupinho de 5, normal. Ó, não vai dar diferença nenhuma depois de pronto, ninguém vê o erro. Na verdade, ele não... Ninguém percebe que ficou faltou um pontinho aqui. Aí, faz uma correntinha normal. Fazer o Vzinho, né? Um ponto alto, 2 correntinhas. Ó. Não dá diferença nenhuma. E uma correntinha. Aqui eu vou emendar na minha terceira correntinha, que é o primeiro ponto da carreira. Emendei a minha carreira com ponto baixíssimo. Agora, aqui vamos subir 3 pontos altos para iniciar outra carreirinha. Ó, não. Vou mandar um ponto para frente aqui com ponto baixíssimo. Aqui nesse grupinho de 5, vamos fazer 3 agora. Ficou um para cá e vai ficar outro para cá. Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3. Subi com 3, que equivale ao primeiro ponto. Vamos fazer aqui 3 pontos altos. Um grupinho de 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha. Aqui dentro do Vzinho, vou fazer um leque. 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas. E mais 2 pontos altos no mesmo lugar, no Vzinho, dentro do Vzinho, do ponto da carreira de base. Fiz meu lequinho, vou fazer mais uma correntinha aqui. Aqui eu deixo um ponto e vou no segundo. Fazer meu grupinho de 3. 3 pontos altos. Aqui ficou sobrando um, que aqui era 5, agora aqui é 3. Sobra um de um lado e outro do outro, da carreira de base. Uma correntinha. Vou dentro do meu lequinho. Não, vou dentro do meu Vzinho e faço um lequinho, né? Na verdade, 2 pontos altos aqui dentro. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Formando meu lequinho de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma correntinha, deixo o primeiro, vou no segundo. E assim eu vou trabalhar toda a minha carreira, viu, pessoal? Já volto com vocês. Pessoal, aqui, ó, tô terminando a minha carreirinha, olha. Aquela sequência de 3 grupinhos, 3 pontos
grupinho de 3 pontos, né? Uma correntinha, um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, tal. Uma corrente, um grupinho de 3 pontos altos. Aqui, ó, deixei aqui pra vocês verem, olha. Aonde que eu coloquei só 6 pontos aqui, no grupinho que era de 7, eu coloquei 6. Aí, aqui 5, né, o grupinho de 5 normal. Aí, não sobrou desse lado. Aí, ó, agora tá normal, ó. Grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha. Aí, aqui eu faço meu lequinho novamente. 2 pontos altos, 2 correntes. E 2 pontos altos no mesmo lugar. Dentro do Vzinho, né? E uma corrente, agora aqui, ó. Vamos emendar a carreirinha. Na terceira correntinha que eu subi para começar a carreira, eu emendo com ponto baixíssimo. Aqui nós vamos, ó, caminhar pro ponto do meio, que é o grupinho de 3 na carreira de base, né? Aí, ó, emendei no primeiro ponto, aí fui pro segundo com ponto baixíssimo. Aí, vamos fazer uma correntinha. Aqui, nós vamos colocar um ponto baixo aqui dentro, porque aqui começa a carreirinha, aí a gente coloca um ponto baixo. Aqui. Aí, uma correntinha. Aí, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto do lequinho. No primeiro ponto do lequinho, eu coloco um ponto alto sobre ele. Uma correntinha, um ponto alto sobre o segundo ponto do lequinho da carreira de base. Uma correntinha, coloco um ponto dentro do espacinho de 2 correntes do lequinho, uma correntinha, mais um ponto dentro do espacinho do lequinho da carreira de base, no mesmo lugar, né? Uma correntinha, olha, um ponto sobre o ponto do lequinho, uma correntinha, outro ponto em cima do ponto de base do lequinho, ficando assim, ó. Cada ponto tem um intervalinho de uma correntinha entre um ponto e o outro. Aqui no meio colocamos 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Então, aqui, uma correntinha, vamos aqui no pontinho do meio, um ponto baixo. Aí, uma correntinha, vamos aqui, ó, no lequinho novamente, em cima de cada ponto alto, nós colocamos um ponto alto, separado por uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto dentro do lequinho. Uma correntinha, mais um ponto alto dentro do lequinho. Uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto de base do leque. Uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto, ficando assim. Um ponto alto separado por uma correntinha, intervalo de uma correntinha. Uma correntinha, vem aqui no meio, ó, o grupinho de 3 pontos altos, no ponto do meio faço um ponto baixo. Uma correntinha, e assim vamos seguir. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. Essa aqui é a última carreira, tá bom? Do nosso tapete. Chegar lá no finalzinho para emendar aqui, ó, no início, eu volto com vocês, tá bom? Pessoal, aqui terminei a minha carreirinha, ó, minha última carreira. Aqui nós vamos arrematar, então, uma correntinha, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Um ponto de base em cada ponto de base
da carreira anterior, separado por uma correntinha. Aqui no meio do lequinho coloquei 2 pontos altos, separado por uma correntinha. E aqui vamos finalizar com uma correntinha. Aí aqui dentro, entre aquele ponto baixíssimo e aquele ponto baixo, eu vou rematar a carreira aqui, ó. Emendar a carreirinha aqui, puxo com ponto baixíssimo, emendei a carreira. Aí aqui eu só puxo uma correntinha e corto meu fio. Uma tesourinha, esqueci de falar no começo que vai precisar de uma tesourinha, né, para remate. Cortar o fio. Aqui vamos arrematar o tapete, viro ele pro lado do avesso, ó. Aqui vamos passar ele pro lado do avesso para mim arrematar aqui embaixo. Passei a agulha nesses 2 fiozinhos. Puxei a minha pontinha pra cá. Pra arrematar ele aqui embaixo, pra não ficar aparecendo um nozinho. Eu abro o meu fio, a metade para um lado, metade pro outro. Nesse caso, 4 fiozinhos para um lado e 4 pro outro, né? Que é a numeração número 8. Numeração 8, esse fio. Então, ele tem 8 fiozinhos. Aí, separei, ó, 4 para um lado e 4 pro outro. Aí, eu pego passo minha agulha numa perninha, embaixo aqui, e passo só uma parte do fio. Aí, aqui, ó, vou e dou 2 nozinhos. Pra não ficar grosseiro, dou só 2 nozinhos. Vamos passar ele por baixo. E puxo o fio, todo o fio pra cá. Remato aqui. Aqui eu vou arrematar aqui de baixo pra esconder as pontinhas. Passo a minha agulha só num fio de barbante e puxo só uma perninha daquele que a gente separou. Só a metade. Aí, aqui vamos arrematar ele aqui embaixo. Ó, vai ficar bem aqui embaixo. Dou 2 nozinhos. Mais 2. Ou mais um nozinho. No caso, 2 nozinhos. Aperto bastante. O fio arrebentou, mas eu vou cortar ele aqui. Tanto que eu puxei que ele arrebentou. Ó, cortei ele aqui embaixo. Aí aqui ele ficou, o arremate ficou lá dentro do... Ó, não dá de ver, tá vendo? Ó, ficou lá dentro o arremate, não dá de ver. Chega bem pertinho. Não dá de ver a pontinha, o arremate. Olha ele aqui do lado direito. Aí ficou assim, nosso tapete. Vou mostrar ele inteiro pra vocês. Pessoal, aqui tá meu tapetinho, ó, terminei ele. Olha como que ficou bonito. Com o mesmo tamanho do amarelo com azul. Olha que lindo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal.
Vou estar postando mais vídeo aula de outras peças, pintura, barradinho de pano de prato. Olha como ficou perfeito. Tá vendo? Lindo ficou. Olha aqui aquele finalzinho aqui, ó, que eu falei que não dava diferença. Tá vendo ali, ó? No lugar que era 7 pontos altos, eu coloquei só 6, ó. Viu, ó? Certinho. Não dá de ver o que faltou um ponto ali. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Não esqueça de deixar seu joinha, seu comentário, se inscrever no canal. E até a próxima aula. Obrigada. Tchau.